E agora a gente vai falar sobre o exagero ou os exageros com a alimentação durante o período de carnaval. Tem muita gente que exagera, né? E quais as consequências desse exagero e como resolver, se tem como resolver essa situação. Eu vou conversar agora com a nutricionista Tamires Durval, que vai dar algumas dicas em relação a essa situação, né? Tamires, boa noite e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, para mim é uma alegria estar aqui. Espero contribuir dando aí algumas dicas. Ô Tamires, eu gostaria de saber o seguinte, quais os males que antes de a gente falar da alimentação desenfreada, eu queria saber com você o que é uma alimentação tóxica, por exemplo. Muito bem. Então, o nosso corpo, ele produz as toxinas, certo? Diante ali das reações que o nosso organismo ele funciona, né? Ele vai liberar também algumas toxinas, certo? Isso decorrente à alimentação, decorrente ao uso, né, de produtos de higiene, em várias situações, certo? Então, diante disso, né, o nosso corpo ele pode acabar intoxicado, ou seja, com substâncias que não pertencem ali de fato, né, ao organismo e é necessário que a gente expulse para que o organismo ele funcione bem, né, funcione adequadamente e a gente consiga aí desenvolver, de repente, se for emagrecimento, ou se for ganho de peso, ou até relacionado à própria doença, já algumas patologias. Então, essa intoxicação, né, quando tem alguma substância no nosso corpo que não pertence a ele, né, e a gente precisa eliminar, certo? Então, é isso que ocorre, né, e como eu disse, pode ser decorrente da alimentação ou de outros fatores. Entendi. Agora, por exemplo, o brasileiro parece ter uma alimentação um pouco, eu acho, não sei, né? Desequilibrada, até porque tem aumentado, por exemplo, o número de pessoas obesas no Brasil, né? E me parece que isso tem relação muito com a falta de exercício, a alimentação, enfim. Quais os males que a alimentação desenfreada pode trazer para o ser humano? Veja, vai ocasionar algumas doenças, né? Então, o que é que acontece? A nossa população, ela tinha uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, né? Porém, a gente tem uma influência muito grande, né, do exterior, principalmente dos Estados Unidos, né, que trouxe essa tendência de alimentos, né, rápidos, os fast foods. Então, a gente acabou substituindo a nossa alimentação original, né, que vem decorrente aí principalmente dos índios, né, que é uma alimentação realmente saudável, que vem dos produtos da terra, e a gente acabou fazendo essas trocas, principalmente, né, devido à correria hoje em dia, né, as mulheres também estão aí inseridas no trabalho, né, trabalhando fora de casa, e acaba que dificulta um pouco esse processo, né, de uma alimentação mais saudável. Então, o que é que isso pode acontecer? Né, realmente desenvolver doenças, né, futuras patologias. Então, é tanto que hoje a gente já consegue identificar crianças, como você bem citou, que estão obesas, crianças que estão diabéticas, hipertensas, e isso decorre exatamente de uma má alimentação que vem da infância e ela vai sendo, né, seguida até a idade adulta, né? Então, uma sequência de uma alimentação assim equivocada, né? Não é que é proibido a gente fazer o consumo de determinados alimentos, mas o exagero, né, a frequência que esses alimentos podem estar presentes, né, na nossa rotina, é que é o grande problema, né? Que é a chave aí que a gente precisa ter um cuidado, realmente estarmos alertas, porque, né, possivelmente no futuro a gente vai ter uma população aí muito mais doente do que a gente tem encontrado hoje. Entendi. Na verdade, me parece aí que o ser humano pode comer de tudo, né? Que se tem, né? Agora, a ideia é justamente o equilíbrio, é isso? Exatamente. Na realidade, tem alguns alimentos que não são benéficos, né? Assim, de uma maneira geral, vão trazer nada de bom para cada um de nós. Então, exemplos, né? Refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Alimentos industrializados. Porém, a gente entende que a alimentação ela também tem um contexto social, né? E muitas vezes a gente tem confraternizações, tem aniversários, e a gente não vai também se privar, né, de nesses momentos a gente consumir determinados alimentos, né? Porém, a gente precisa ter realmente um cuidado e um equilíbrio aí para que isso não seja uma rotina, né? Esse aí é o perigo.
Entendi. É porque, exatamente, como você falou, né? A questão do social, né? A pessoa vai para uma festa, tem um refrigerante, não, eu não vou tomar de jeito nenhum. Quer dizer, se tomar aquele copo de refrigerante, isso aí não quer dizer que vá, né, matar a pessoa. O problema é estar fazendo do uso do refrigerante um hábito, né, diário, né? Aí é que traz um problema. Quer dizer, a gente está falando do refrigerante, mas existem inúmeros alimentos aí que são muito prejudiciais, né? Esses industrializados. Agora, Tamiris, em relação a esses exageros, né? A gente sabe que até as pessoas mais certinhas, elas exageraram um pouco nesse carnaval, né? Tem muito isso aí, aquela alegria, aquela euforia, aquela correria, e o cara termina entrando aí numa alimentação um pouco desequilibrada, desenfreada. Como é que se deve começar, por onde começar a resolver aquele exagerozinho do mês, aliás, do início desse mês? Pois bem, a maioria das pessoas, né, tendem ali no começo do ano a colocar como meta, né, a perca de peso, enfim, a saúde, qualidade de vida. Porém, o que que acontece? Desde o período do Natal e o Ano Novo, né, muitas pessoas acabam trazendo desde esse período até o período do Carnaval. Então, é um período aí extenso, né, alguns meses que você está totalmente desenfreado, né, vem um período de férias, né, principalmente as crianças, né? E acaba que vai levando, e o carnaval ele entra, né? Quando passa o carnaval, entra como se fosse assim um início de ano, né? Ou seja, as pessoas começam aí a querer se cuidar novamente, certo? Então, realmente é interessante, né? A gente iniciar com o processo de limpeza realmente do organismo. Por quê? Dentro desse período, desde dezembro até fevereiro, a gente está acumulando toxinas. E isso vai prejudicar o funcionamento do nosso corpo, como eu citei, certo? Então, vai desenvolver muitas vezes, né, hálito, problemas de pele, né, problemas intestinais, várias as situações que vão ocorrer, né, que vão, a gente consegue diagnosticar que a pessoa está realmente inflamada, certo? Então, esses sintomas, né, se as pessoas têm sentido aí alguns desses sintomas, então há um indício de que você fez o consumo inadequado aí de muitos alimentos, né, ou substâncias que acabaram comprometendo aí a sua saúde e você está inflamado. Então, qual é a ideia? É que no a gente busque fazer uma desintoxicação, ou seja, é uma limpeza no organismo para a gente conseguir aumentar, né, o nosso sistema imunológico, fortalecê-lo novamente, para que ele consiga ir combatendo essas outras patologias, ou até, no caso, essas toxinas, né, que estão acometidas no nosso corpo, né? Então, tudo isso, a gente precisa realmente ter esse cuidado para, no começo do ano, a gente fazer essa limpeza, né? E lembrando que fazem isso sem orientação profissional. Porém, a gente precisa ter bastante cuidado, porque existe uma quantidade de nutrientes, né, de macronutrientes, que a gente chama de carboidratos, proteínas, lipídios, bem como também as vitaminas e os minerais, que são essenciais para o nosso corpo. E aí, se a gente faz de maneira pessoal, né, se a gente não procura um profissional, a gente pode estar deixando a desejar o consumo de algum alimento, algum nutriente, e isso pode favorecer também alguma doença. Então, você passa mal, desmaiar, enfim. Então, existem várias situações, ou até ficar muito fraco, debilitado. Então, a gente precisa ter um cuidado, né, de fazer essa limpeza, mas sempre com a orientação de um profissional que vai saber ali quantificar e passar bem corretamente aquilo que o paciente, né, que a pessoa vai precisar. Entendi. Agora me diz uma coisa. Quais são os alimentos, assim, a gente cita alguns alimentos que para os nossos telespectadores terem uma noção, alguns alimentos que, digamos assim, sendo consumidos em hábito assim diário, eles podem intoxicar o corpo, trazer um desequilíbrio aí no organismo. Quais alimentos assim a gente pode citar aí? Muito bem. Então, a gente entra nesse contexto, né, dos industrializados, e aí vai entrar vários, né? Então, entra biscoito, salgadinhos, refrigerantes, as próprias também bebidas alcoólicas, né? Que o pessoal agora no período do carnaval acaba exagerando também. Também entra no Né? mesmo? Então, tudo Coxinha, pastel, isso, exatamente, as frituras, frituras. tudo que tem ao mais industrial, né? É um alimento que nasce por um processo de gordura,
vai realmente inflamar o nosso corpo, né? Tem pessoas que também fazem um excesso de derivados do leite, que de alguma forma também acaba comprometendo um pouquinho, inflamando o nosso corpo. Então, a gente precisa ter cuidado quanto ao consumo, como eu comentei no começo. A gente pode fazer o consumo desses alimentos, porém, a frequência deles é que vai ocasionar esse problema, né? O excesso é que vai fazer mal. Agora você falou uma coisa interessante aí. Vocês, profissionais dessa área, também percebem pela pele? Tem algum sintoma ali na pele de quem se intoxicou com o alimento? Sim, né? Muitas pessoas às vezes têm um excesso também de espinhas, às vezes é decorrente desse fator da alimentação, de toxinas. Tem gente que sente ali, né, de repente nota alguma coisa realmente diferente, né, nos braços, nas pernas, né, como se fossem erupções, né? Então, tudo isso pode ter relação. A gente, claro que não vai dar um diagnóstico dizendo que é, porque existem várias outras coisas que podem ser. Mas, numa junção, né, de vários fatores, a gente pode sim identificar, né, esse excesso como um excesso de toxinas. Entendi. Agora, Damaris, como saber se a pessoa agora já está se intoxicando? Como é que se sabe? Exatamente, vão ter alguns sintomas. Então, um deles é o intestino quando não funciona bem, né? O intestino a gente sempre diz que é o nosso segundo cérebro, né? Saúde, inclusive grande parte, né, dos hormônios que trazem essa sensação de bem-estar estão realmente lá no intestino, certo? Eles são produzidos lá no intestino. E aí o que é que acontece? Às vezes a pessoa fica irritado, né? Existe até o termo, né, que as pessoas utilizam muito, fulano está enfesado, ou seja, está cheio de fezes, e decorrente disso, ele vai se sentir mal-humorado, né? Enfim, vai ter uma dificuldade Entendi. e principalmente na absorção dos nutrientes, porque é no intestino que a gente absorve grande parte dos nutrientes. Então, se o nosso intestino ele não funciona bem, né, há um indício realmente, né, de que a pessoa precisa, né, cuidar melhor da sua saúde para que funcione com mais regularidade, né? Outros itens, como a gente citou, é a questão, né, da pele, que pode, de repente, desenvolver aí muitas espinhas, né? Mau hálito também são um dos fatores, né? O ganho de peso, às vezes Tá sem ruim, ter né? muito motivo, exatamente essa inflamação, certo? Essa intoxicação. Entendi. Quando a pessoa perceber isso aí, já sabe que está intoxicada ali, comeu muita besteira, tem que cuidar, tem que se educar, não se reeducar na questão alimentar, né? E quais os tipos, Tamires, por exemplo, de detox e quais vias são mais usadas para eliminar as toxinas que já foram colocadas para dentro? Isso mesmo. Então, existem 4 vias que a gente vai eliminar essas toxinas, tá? A primeira, pela respiração. Segunda, pelas fezes, a urina e pela transpiração, ou seja, pela própria pele, a gente consegue fazer essa eliminação dessas toxinas, tá? Já relacionado a quais os tipos de detox que existem, né? Existem vários. Mas os mais comuns são o de 3 dias, que são para aquelas pessoas que têm realmente, né, uma dificuldade maior de fazer ou que nunca realizaram um detox. Existe o de 7 dias, existe o de 15 dias e existe o de 1 mês. E aí realmente já são para aquelas pessoas que já estão mais acostumadas, né? Porque realmente é uma exclusão de muitos alimentos, como a gente citou aqui, açúcares, as gorduras que são prejudiciais, né? Os derivados do leite, as carnes, né? Que demoram muitos dias para serem digeridas. Então, nesse processo aí de desintoxicação, a gente vai optar por alimentos mais naturais. Então, frutas, verduras, consumo adequado de água, né? O exercício também vai favorecer a eliminar essas toxinas, né? Principalmente pela via respiratória da pele, né? Através da transpiração. Então, veja que é um conjunto de fatores, né? Que vão ajudar o nosso corpo a ser desintoxicado e a melhorar, né? A sua condição aí, quando a gente fala de defesa do organismo. Entendi. Agora, é claro, né? Tem um ditado que diz o costume mata o corpo, né? Então, esses ditados populares, eles têm um fundo de verdade. Quando a pessoa se habitua a fazer algo, ela tem dificuldade em desabituar, né? Tá sempre ali, por exemplo,
Eu gosto por exemplo, eu fiquei abismado quando eu fui no restaurante e eu vi dois jovens, vamos lá, de 18 anos, 17 anos por aí, e cada um pegou o seu prato e também, eu falando da vida dos outros, mas eu não estou falando no nome de ninguém aqui, fui assim de longe. Eles pegaram um prato e cada um pegou um refrigerante de 1 litro. Até eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu acho que aquilo ali não tá no caminho, não. Mas assim, a pessoa que se habitua, por exemplo, né, a consumir líquido na hora do almoço, ela tem dificuldade em deixar de consumir esse líquido, né? E quando é refrigerante, essa coisa se torna ainda pior, né? Aí, Tamires, como é que essa pessoa deve proceder para ir, por exemplo, uma das coisas, eliminando o líquido na hora do almoço, por exemplo? Muito bem. Qual a orientação que a gente dá, né, aos pacientes quando eles chegam lá no consultório, né? Porque é realmente uma questão cultural, né? Inclusive, muitas pessoas tendem a dizer, mas a gente sempre fez dessa forma e ninguém nunca morreu, né? Existem pessoas, inclusive da minha própria família, que já falaram, né, um pouquinho sobre isso. Mas o que é que acontece? O nosso organismo, né, o nosso estômago, ele tem um volume específico. E aí, quando a gente faz o consumo, né, de líquido no momento da refeição, existem alguns problemas que vão ser gerados. Primeiro, a gente vai acabar aumentando o volume desse estômago e, como consequência, a gente vai acabar consumindo mais alimentos, certo? Esse é o primeiro problema. O segundo dentro, né, desse processo, a gente vai comprometer a digestão. Por quê? Vai ficar, né, num termo bem comum aqui dizendo, como se fosse uma lavagem, certo? Então, dentro do organismo, vai ficar aquela mistura. Então, pode realmente ocasionar essa dificuldade, né, do corpo fazer essa digestão de maneira correta. Então, pode acontecer de você sentir estufado, né, ficar com a barriga distendida, sentir desconforto, né, notar que demora muito para o organismo fazer aquela digestão. Então, são algumas situações que são relacionadas exatamente com esse consumo, né, do líquido na refeição. E qual é a orientação que a gente dá no consultório? É que o paciente ele vá reduzindo esse consumo aos poucos, né? Ou que ele faça as seguintes mudanças. Então, eu gosto muito de tomar suco, né? Vou dar um exemplo aqui mais saudável, né? Que é o suco, no momento da refeição. Então, qual é a ideia? É você fazer o consumo do suco 30 minutos antes, ou então 2 horas depois da alimentação, certo? Ou que é algo que eu indico mais aos pacientes, é você substituir aquele líquido pela própria fruta. Por quê? Quando a gente faz o suco, a gente perde as fibras, que são, né, substâncias que vão nos ajudar a sentir mais saciado, né, a absorver aos poucos a glicose. E aí, quando a gente utiliza só o suco, acaba que a gente só pega propriamente a parte do açúcar da fruta, podemos dizer assim. Então, a ideia é você fazer o consumo da fruta. Então, concluiu ali a sua refeição, pega uma laranja, uma fatia de melancia, uma fatia de melão, né, 2 rodelas de repente ali de abacaxi, e você vai conseguir suprir um pouco melhor essa necessidade que você tem desse líquido, sem prejudicar o corpo. Tá, perfeito. Ô, Tamires, eu quero agradecer muito a sua participação e espero, inclusive, que você esteja disponível outras vezes ou até, se puder, também vir aqui no nosso estúdio também, se for possível, repassar mais informações, porque você está bem afiada aí na questão da nutrição. Isso é muito importante para os nossos telespectadores. Quero agradecer a sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, né? @nutri.tamiresdurval. Entrou lá, tá lá todas as informações, é isso? Tem vários programas do Super Detox, então se o pessoal tiver interesse, né, realmente em fazer com orientação profissional, a gente também faz. Muito obrigado, viu, Tamires? Eu que agradeço. Tchau. O Nova Notícias termina aqui, a gente se vê amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite a você e até lá.